Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Emmanuel comenta na lição 89, em Nossa Marcha. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem um testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva: o que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde prejuízo próprio. Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. A época em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, em situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entremente, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos, invariavelmente, na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos, e que talvez não saibamos de pronto escolher uma outra melhor. Emmanuel pega uma passagem em que Jesus está diante do cego de Jericó e Jesus pergunta para o cego inicialmente: o que queres que eu faça? É interessante que, se a gente parar para estudar o Evangelho de Jesus com mais detalhes, a gente vai perceber que ele mesmo se declarou, como é que eu vou a palavra mais correta para a gente utilizar? Ele não podia realizar algumas curas físicas, alívios. Ele até falava assim: ó, venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Ele não prometeu cura para ninguém. A cura é um processo individual. Aliás, quando vinha esse alívio físico, ele falava assim: ó, tua fé te salvou, vá e não peques mais para que nada de pior não te aconteça. Mas tinha situação que realmente, por ele compreender que ali era o desígnio divino que estava acontecendo, seja para reparar, seja para educar, embora sempre que está reparando está educando também, mas tem ocasiões, como o próprio Emmanuel fala, que é só educação, não é reparação. O que eu estou querendo dizer? A noite existe para a gente valorizar o dia existe para a gente valorizar a noite. A saúde do corpo para a gente valorizar, respeitar o momento de doença, e a doença para a gente valorizar a saúde. A gente vive períodos aqui na Terra, aquele antagônico, até aquele marca-passo do hospital, né? Ficar em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Quando chega naquela linha horizontal é porque morreu, acabou. Então, a gente vive num mundo que quem conhece a doutrina espírita vai fatalmente ouvir falar a palavra expiação, vai ouvir falar: nós estamos num mundo de expiações e provas. Aí fala: o que é isso? É que esse mundo aqui tem provas. Que prova todo mundo sabe o que é. Prova é a gente estar tendo acesso a novos aprendizados e está sendo avaliado dentro deles, tranquilo. Agora, expiação, se a gente for pegar aí o dicionário, a gente vai encontrar palavras sinônimas aí de sofrimento, mas quando a gente vem na doutrina espírita, Allan Kardec define com maestria no livro Céu e Inferno. Ele fala: expiação são as consequências das faltas cometidas contra as leis de Deus. E aqui na Terra é muito comum a gente, nós espíritos que estão aqui, rebeldes ao Evangelho, ou a gente não conhece o Evangelho, ou se conhece e ainda não pratica, ou se ainda está começando a praticar, ainda está naqueles círculos estreitos de uma interpretação apenas, querendo que todos se sujeitem à nossa interpretação e discriminando todos aqueles que não pensam igual a nós. É a característica aqui do nosso planeta. Então, o que acontece? Emmanuel começa a lição falando: ó, cada um tem sua atribuição, todos têm atribuições. É a atribuição de ser um bom filho no início,
daqui a pouquinho de constituir família, de ser um bom pai, de ser um homem de bem, todos têm suas atribuições. E ele fala que, diante das nossas responsabilidades, a gente se compromete, a gente se endivida infinitamente. Quando a gente começa a se endividar, começam a aparecer essas expiações, e essas expiações, na verdade, elas são reparadoras. Ela promove aquele homem que foi muito egoísta, a situação dele ficar sozinho para ele aprender a valorizar a companhia. Aquela pessoa que viveu a avareza e que de repente vive a prova da miséria agora para aprender os recursos financeiros, o valor que eles têm, os recursos financeiros. Aprender aquela pessoa que não soube valorizar um relacionamento conjugal, né? Que daqui a pouco ele vivendo sozinho, como é ruim viver sozinho. Então esse tipo de coisa vai acontecendo aqui na Terra com frequência, de maneira educativa. E o que ele vem dizendo para a gente, né? A cegueira que estava acometendo esse rapaz em Jericó era decorrente dos equívocos. Então o que acontece? Jesus vira para ele: o que queres que eu faça? E naquele momento ele pediu luz. É uma coisa interessante, que a gente vai entender no estudo da doutrina espírita principalmente, que quando a gente se predispõe, olha bem, quando a gente se predispõe a estudar o Evangelho, de certa maneira divulgar também, mas principalmente entrar num trabalho de assistência social qualquer, a gente realmente quer fazer um trabalho, o que acontece? Mesmo com as nossas faltas, esses sofrimentos, de certa maneira, eles vão sendo aliviados, para que a gente possa iniciar o nosso processo reparador. Então, o que eu estou querendo dizer é que, se aqui na Terra, quando a gente vai estudar o sistema penitenciário, né, a gente começa a observar que aquela pessoa está tendo bom comportamento e uma predisposição realmente a se corrigir e a se tornar útil. Ele vai tendo progressões e daqui a pouco consegue até ter liberdade, trabalhar aqui fora. Isso acontece com testemunho unânime de todos os espíritos que escrevem os livros por aí. Eles falam para a gente assim: quando você tem vontade de seguir a Jesus, as portas começam a se abrir e, é claro, daqui a pouco elas vão nos levar de encontro àquela situação que a gente falhou no passado, para que a gente possa corrigir e reparar os erros que a gente cometeu. Então vamos lembrar que tem 3 coisas aqui que na doutrina espírita a gente estuda, né? Que uma, arrependimento, a outra expiação e a outra reparação. Arrependimento: eu não conhecia a lei de Deus, transgredi a lei de Deus, descobri que eu estava transgredindo e me arrependo. O arrependimento é importantíssimo, é o primeiro passo, mas não é ainda o definitivo. Tem algum caminho ainda pela frente, mas pelo menos aquele que já se arrependeu entrou no caminho. Depois ele começa a expiar, sentir na pele as consequências do que ele fez com outra pessoa, com os outros, até o momento em que ele repara. Quando ele repara o mal que ele fez, ele fica quite com a consciência tranquila, fica quite com a providência divina e segue seu caminho em busca de novos aprendizados. E a doutrina espírita ela vem trazer a ideia para a gente de que todos os espíritos são criados iguais, diferentes, são em tempos diferentes. Então tem gente sendo criada nesse momento, e tem gente que já está lá na nossa frente, que é o nosso irmão bem mais velho, que é Jesus, né? Mas quando traz essa ideia para a gente, progressiva, não importa quantas vezes a gente erra, o que importa é a gente saber pedir da maneira correta, como o cego soube pedir para Jesus. Olha, nesse momento eu quero enxergar. Quer enxergar para quê? Ele quer enxergar porque ele queria realmente iniciar um processo de reforma, um processo para seguir o Mestre. Ele recebeu a luz. Se ele não quisesse esse tipo de coisa, se fosse só para satisfação de capricho pessoal, qualquer coisa, ele provavelmente não receberia a luz ainda, porque a cegueira estava sendo para ele um processo educacional. Às vezes a gente fica doente para aprender a valorizar o tempo que a gente tem aqui no nosso corpo físico, nesse vaso sagrado, como diz Paulo de Tarso. Então o que acontece? A gente tem que começar a compreender a lição principal do estudo aqui de hoje é quando Emmanuel fala assim: independente do que você esteja passando, né, não nos esqueçamos de trabalhar no bem, mesmo nas mais aflitivas passagens de retificação e de ascensão. Pode estar doendo, pode estar sofrendo, vamos continuar trabalhando no bem, que as coisas começam a aliviar
os caminhos começam a abrir para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.